meus irmãos, em nome de Jesus. Estamos com um estudo aqui para passar para os irmãos, em nome de Jesus. Nós pedimos aí para os irmãos, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo e vamos evangelizar. O nome do Senhor precisa ser conhecido nas nações, porque o tempo da volta dele se aproximou rapidamente, está na nossa frente e nós vamos alertar as nações para isso, em nome de Jesus. Amém? Aqui em Miqueias, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? O Senhor chama aqui, quando fala casa de Israel, irmão, precisa ficar claro isso, eu tenho falado isso. Casa de Israel somos nós, conhecido como cristão, já expliquei isso em outros vídeos. As 10 tribos do norte vai ser aprisionada na Síria, e daí se espalha pelo mundo, elas nunca voltaram para Israel. E o Senhor tinha chamado essas 10 tribos do norte de casa de Israel. E depois o Senhor resgata na cruz a casa de Israel com os gentios, que somos nós. Quando o Senhor fala aqui, é importante entender a profecia para não errar. O Senhor está falando casa de Israel, Ele está falando para nós. Amém? Glória a Deus. Vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo. O Senhor está falando, não é vocês que têm que saber quando que é o juízo? Como que é o juízo? O que vai acontecer no juízo? O Senhor chamando a atenção nossa para isso. A vós que odiais o bem e amais o mal. Quando o Senhor falou odiar o bem e amar o mal, eu já vi muito isso aí, muitos irmãos questionam, não, mas eu sou uma pessoa, eu não sou má, eu não mato ninguém, não roubo ninguém. O Senhor não está falando disso aqui, irmãos. O Senhor não está falando disso aqui. Está falando da palavra dele. A palavra dele é o bem, fora dela é o mal. Porque fora da palavra, da verdade dele, vai para o caminho do mal. A condenação é pelo mal. O Senhor vai naqueles que são deles, que vivem o caminho dele, a verdade dele, a palavra dele, a santidade dele. Em nome de Jesus. Amém? E arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Aqui os irmãos podem entender o que eu estou falando. Ninguém arranca a pele ou a carne. Isso é uma força de expressão. Está esfolando os irmãos. Arranca a pele e a carne. Está esfolando os irmãos. Comendo a carne, comendo o suor. Em nome de Jesus. Então precisa entender essa força de expressão. E entender o bem e o mal. O Senhor não está falando para assassino, criminoso, ladrão, que é o mal que... O Senhor está falando para muitas pessoas. Até porque eu conheço pessoas que andavam nesse crime que hoje são salvas. E que comeis a carne do meu povo, olha só, comeis a carne do meu povo, arrancai a pele e lhes esmiuçais os ossos, e os reparti como para a panela e como carne para o caldeirão. O Senhor está falando exatamente de pessoas que esfolam dentro de um sistema religioso, esfolam os outros que vão lá, para benefício próprio. Então clamarão ao Senhor, mas não ouvirá. Antes esconderá dele a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal às suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada se lhe dá na boca, preparam guerra. Quer dizer, se você não for ofertante dizimista, você está realmente dentro da guerra dessa gente aí. Em nome de Jesus, o Senhor me perdoe, mas eu vejo isso claramente nesse tempo de hoje. Nós estamos vivendo o tempo da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja que diz, sou rica e não preciso de nada. Amém? Lê lá a 7ª igreja de Apocalipse, os irmãos entendem isso aí, em nome de Jesus. Hoje, o sistema religioso é também um sistema financeiro, em que eles esfolam o irmão, comem a carne dos irmãos, para benefício próprio, irmãos. É muito próprio. Aqui em Zacarias, preste atenção que tudo isso está na palavra do Senhor. Nós precisamos buscar os entendimentos na palavra do Senhor, não é fora dela. Fora dela, a verdade é do homem. Dentro da palavra, a verdade é de Deus. Zacarias 11, versículo 3. Voz de uivo dos pastores. Voz de uivo dos pastores. Por que o pastor está uivando? Por que o pastor está uivando? Porque a sua glória é destruída. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Aí, irmãos, presta atenção. Que eu já enfrentei essa situação de pessoas falando, se o pastor errar, eu tô com ele. Eu não tenho nada. Tem muito a ver com isso. A palavra do Senhor é santa. Ela é plena. Ela é a sã doutrina que Paulo fala. Se o pastor está fora, os membros estão fora. O Senhor diz, cegos, guia de cegos. Está falando para quem? Está falando que os cegos estão guiando os cegos. O pastor está guiando uma igreja cega. Cego, guia de cegos. E ele completa, não se salvam os cegos. E não deixa os outros se salvar, os que são guiados por ele. Amém? Nós temos que ir para a palavra, nós não temos outra saída.
Nós temos que entender a Bíblia, porque ela é para nós, é para cada um de nós. Ela foi feita para cada um de nós ter ela na nossa mão. Mas não é para abrir e deixar aberto aí no Salmo 91, como um monte de gente faz. É para viver ela no dia a dia. O Senhor fala isso para Josué. De dia, de noite, medite na palavra, de dia, de noite, escreve em placas nos umbrais da porta, fala com o seu filho dormindo, acordando, almoçando, trabalhando. Por que o Senhor alerta para que se faça isso? Porque ele queria prender todo mundo? Ele não, porque é necessário. O inimigo ataca violentamente aquilo que está na nossa fé. E nossa fé está dentro de uma igreja. Nós vamos para uma igreja e ali colocamos todo o nosso coração. E o inimigo vai atacar ali. Simples assim. Por isso que o Senhor fala para o Senhor conhecer a palavra, meditar nela, para não cair nessa armadilha aí. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor Deus, apacenta as ovelhas da matança. Presta atenção nisso aqui. Apacenta as ovelhas da matança, cujo possuidores a matam e não se tem por culpados, e cujo vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade dela. Irmão, isso aqui é a palavra do Senhor, ela nos leva a meditar muito, para que possamos entender todas as coisas. Então vamos com calma entender isso aqui o Senhor está falando da igreja. Aliás, o Senhor fala da igreja. A Bíblia, ela aponta para o Messias, para a igreja, para Apocalipse e para o milênio. Tudo que você vê aqui aponta para 4 coisas. A igreja espiritual, nós estamos no tempo dela. O Messias, nós estamos no tempo do Messias. Apocalipse está aqui na nossa frente, perto de nós. E o milênio que vem pós-Apocalipse, onde todo esse sistema é destruído, inclusive o sistema religioso. É só ler Apocalipse que os irmãos vão ver que o sistema religioso foi destruído também, em nome de Jesus. Os possuidores a matam e não se tem por culpados, porque eles acham que estão fazendo certo. Então eles não se sentem culpados daquilo. Se acham que estão fazendo certo, o Senhor Jesus disse isso, vai chegar um tempo em que eles vos matarão achando que estão fazendo a coisa para Deus. Porque o engano está dentro do coração. Amém? E cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor porque tem enriquecido. Você já viu um pastor rico aí, cheio de grana, cheio de paz financeira? Os seus pastores não têm piedade deles. Amém? Eu vou pular para o versículo 15 para não ficar um estudo completo aqui. O Senhor disse-me, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. Pastor insensato ou infiel, que nós vamos falar dele, é o pastor que o sistema religioso vai aceitar, que é exatamente Satanás, ou o anticristo, como queira. Porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não cuidará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Isso aqui está apontando para Apocalipse. Em nome de Jesus, esse pastor aqui vai chegar. É a besta de 2 cabeças. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá. Só mais um alerta para os irmãos. Não leva a coisa para o lado secular. O pastor nunca abandonou o rebanho, está sempre aqui. Quando o senhor fala abandona o rebanho, ele está falando que está fora da palavra. Ele está fora da sã doutrina. Está esfolando os irmãos. Está fazendo as coisas em benefício de um sistema religioso que ele apresenta. Para construir mais lá, constrói mais lá, e nunca sai de construção. E muitas outras coisas. Mas aí tem carro do ano, tem casa, tem uns que tem apartamento em Miami, inclusive avião. Aí do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém? Mateus 7, irmãos, em nome de Jesus, diz assim, o próprio Senhor Jesus diz aqui, alerta, acautelai-vos, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Onde os profetas vêm? Aonde eles estão? Dentro das igrejas. Senão, não seriam profetas. Se fosse jogador de futebol, estaria no campo. Se fosse médico, no hospital. Se fosse advogado, num tribunal. Se for profeta, dentro da igreja. Vestido como ovelhas. Em nome de Jesus, irmãos. Acorda. Glória a Deus. A gente encerrar Ezequiel 34. Versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Eu já disse para os irmãos quando fala de Israel, a profecia é para nós, casa de Israel.
profetiza e diz aos pastores. Dentro de um contexto, é para nós. Pode estar falando a nação de Israel lá hoje também. Mas aqui, 90% das vezes é para a casa de Israel que somos nós. Precisa entender a palavra para entender a profecia. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então o Senhor pergunta, não é as ovelhas que vocês têm que apacentar? São vocês mesmo? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ele não ensina a ovelha. Não coloca a ovelha no caminho da verdade. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. As normas são firmes em cima do povo, e vai esfolando o povo. Assim se espalharam, por não haver pastor, tornaram-se pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. O que o senhor fala, pasto das feras do campo? Qual que é a conotação espiritual aqui? Viraram presas de demônios. Por causa de quem? De um sistema religioso. Em nome de Jesus. Acorda, filho de Deus. Vá para a palavra poderosa do Senhor. A salvação está na palavra do Senhor, não está em sistema religioso. Você vai mudar para a eternidade com o Senhor buscando a palavra dele e não acreditando num sistema religioso. Amém? O sistema religioso já diz para os irmãos, o sistema religioso vai ser destruído. O Senhor vai destruir todo o sistema, inclusive o religioso. Glória a Deus, em nome de Jesus. Acorda para isso, é importante entender a palavra e deixa aí o seu like para que a gente possa levar essas verdades adiante às pessoas que estão se achando salvas, então ficam tranquilas dentro do lugar onde elas estão, imaginando que ali não tem problema nenhum. E na verdade também tem problema. Elas precisam se movimentar para a palavra do Senhor, para esclarecer no coração delas o verdadeiro caminho, o caminho da salvação, o caminho da verdade e da vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te coloque no caminho verdadeiro do entendimento. Você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.